os samurais tiveram uma das melhores campanhas de marketing da história. Eles venderam ao mundo essa imagem de guerreiros intocáveis, guiados pela honra, pairando acima da tolice dos homens mortais. Mas, assim que você olha além das armaduras reluzentes e das espadas estilosas, encontra um conjunto de regras que parece ter sido escrito por loucos, brincalhões e pessoas simplesmente estranhas. Hoje, vamos expor 33 das regras e rituais mais idiotas, absurdos e absolutamente desconcertantes que governavam os guerreiros mais lendários do Japão. A verdade é muito mais ridícula do que lhe contaram. 1. Certo, imagine uma apresentação decisiva numa sala de reuniões no Japão feudal. Um sujeito se levanta e diz: Senhores, o futuro da defesa militar é um balão de batalha tático. Essa é a única maneira de explicar a existência do Horo. Tratava-se de um enorme saco de seda, como um enfeite de festa murcho, que um samurai usava nas costas. A suposta ideia, genial, era que, quando ele cavalgasse para a batalha, o vento o inflaria, criando um airbag pessoal para desviar flechas. Mas o que isso realmente fazia era transformar os guerreiros mais temidos do Japão em alvos gigantes, desajeitados e coloridos. Em vez de ser um símbolo de terror, você se tornava uma abelha inflável furiosa, balançando pelo campo de batalha. Era uma declaração de moda que gritava: Ei, arqueiros, olhem para mim! Eu sou o cara do casaco gigante e estufado. O designer deveria ter sido obrigado a usar um na sua próxima avaliação de desempenho. Não era apenas estúpido, era uma estupidez avançada e chamativa. 2. Você pensaria que o guerreiro mais perigoso da sala também seria o mais ágil. Bem, você estaria completamente enganado. Em qualquer ambiente formal, um samurai era forçado a andar como um pinguim que acabou de perder as chaves do carro. Tudo isso por causa de suas calças formais, o hakama, que eram tão ridiculamente longas e restritivas que tornavam passos normais fisicamente impossíveis. O resultado era um andar lento, desajeitado e arrastado. Isso deveria parecer gracioso e digno. Em vez disso, fazia os homens mais letais do Japão parecerem crianças pequenas tentando andar com as calças do pai. Imagine um guerreiro treinado para eliminar um homem em segundos, mas que leva 5 minutos só para atravessar uma sala sem tropeçar nas próprias roupas. O homem mais perigoso do Japão poderia ser derrotado por um único lance de escadas. Era o sacrifício definitivo da funcionalidade em nome da absurdidade da alta moda. 3. Esqueça os filtros de beleza do Instagram. Os samurais tinham uma maneira muito mais permanente e horripilante de ficar bonitos. Eles olharam para um sorriso bonito com dentes brancos e perolados e decidiram coletivamente: vamos fazer o oposto disso. Isso era o ohaguro, a prática de escurecer deliberadamente os dentes. Para alcançar esse visual de pesadelo, usavam uma mistura nojenta de limalhas de ferro e especiarias que, segundo relatos, cheirava e tinha gosto de um incêndio químico. Por quê? Porque um sorriso completamente negro era visto como o auge da sofisticação. Era um compromisso com a moda que gritava permanentemente: eu fiz escolhas de vida terríveis, mas vou mantê-las. É como fazer uma tatuagem no rosto, mas na boca, garantindo que você nunca mais seria contratado para fazer um comercial de pasta de dente pelo resto da vida. 4. Como os samurais mantinham seus elaborados coques oleados impecáveis, rejeitando o próprio conceito de conforto. Eles não dormiam em travesseiros macios e fofos. Ah, não, isso seria lógico demais. Em vez disso, apoiavam o pescoço em um takamakura, que era basicamente um pequeno bloco decorativo de madeira com uma almofadinha por cima. É menos um travesseiro e mais um dispositivo pessoal de tortura para o pescoço. O objetivo inteiro era elevar a cabeça para que o precioso penteado não tocasse em nada e não se estragasse. É o equivalente histórico de dormir completamente ereto numa cadeira para não arruinar o cabelo no dia da foto. Exceto que eles faziam isso todas as noites.
Eles priorizavam o penteado em vez da necessidade humana básica de, sabe, não acordar com uma terrível dor no pescoço. Isso é verdadeira dedicação à moda. 5. O regime de treinamento de um samurai era brutal. Dominar a espada, o arco e flecha, a estratégia de combate e o arranjo de flores. Não estou brincando. A arte delicada do ikebana era uma habilidade obrigatória para esses guerreiros endurecidos. As mesmas mãos que podiam empunhar uma katana eram esperadas para aparar delicadamente um crisântemo a fim de alcançar perfeita harmonia estética. Você consegue imaginar o sargento instrutor? Não, Toshiro. A colocação dessa flor de cerejeira demonstra hesitação emocional. Ao chão e me dê 50 flexões, depois contemple a beleza transitória do lótus. É um paradoxo de enlouquecer a mente. Para se tornar o assassino supremo, primeiro era preciso provar que conseguia fazer um vaso de flores ficar realmente bonito. É como descobrir que todas as forças especiais são obrigadas a praticar tricô profissional. 6. Você pode esquecer os cães de guarda ou os sistemas de alarme de alta tecnologia. A maior invenção do samurai para a segurança doméstica foi o assoalho delator. Em seus castelos, eles instalaram algo chamado pisos rouxinol. Eles não eram acidentalmente rangentes. Foram brilhantemente projetados para chilrear e cantar a cada passo. Pregos metálicos especiais esfregavam contra encaixes no piso, criando um som que tornava impossível se esgueirar. Embora fosse uma maneira genial de detectar assassinos, também significava que você não podia pegar um copo de água às 2 da manhã sem que o chão transmitisse seus movimentos para toda a fortaleza. O chão estava sempre observando e estava sempre dedurando. Era o sonho de um paranoico e o pior pesadelo de um ninja. 7. Esqueça os smoothies de couve e as bagas de goji. Quando um guerreiro samurai precisava de um verdadeiro impulso de saúde, ele recorria ao superalimento mais insano da história: múmias egípcias em pó. Sim, você ouviu corretamente. Por alguma razão, esses guerreiros colocaram na cabeça que comer os restos moídos de faraós mortos há muito tempo era a cura suprema para tudo. Pense na lógica pura e completamente insana aqui. Eles importavam cadáveres antigos e empoeirados do outro lado do mundo a um custo enorme, puramente para um lanche pós-batalha. É como um bilionário moderno insistindo que seus cortes de papel só podem ser curados com poeira de uma cratera marciana. Isso não era medicina. Era o placebo mais caro e macabro de todos os tempos. Isso dá um significado totalmente novo à expressão "você é o que você come". 8. Na guerra moderna, um ataque surpresa é fundamental. Os samurais frequentemente preferiam uma estratégia diferente: o ataque amplamente anunciado. Essa era a tradição do Nanori, na qual um guerreiro cavalgava até o campo de batalha, encontrava um bom espaço aberto e começava a anunciar em voz alta toda a sua história de vida. Ele gritava seu nome completo, seus títulos nobres, sua história familiar e uma lista detalhada de suas maiores conquistas. Tudo isso enquanto o exército inimigo ficava ali, segurando seus arcos, completamente perplexo. Era o equivalente medieval de interromper um tiroteio para ler todo o seu perfil do LinkedIn em voz alta. Supostamente era algo honroso, mas na realidade era uma tática suicidamente terrível, que transformava um guerreiro temível no alvo mais fácil e mais imóvel do mundo. 9. Se você achava que dar presentes durante as festas era estressante, tente fazer isso como um samurai. Conseguir um presente para o seu chefe não era apenas encontrar a coisa certa. Era uma armadilha social mortal em que um único movimento errado podia literalmente fazer você ser morto. Não se tratava do valor do presente. Não, a embalagem tinha que ser da cor certa. O nó decorativo tinha que ser amarrado de uma maneira muito específica e simbólica. Você precisava apresentá-lo com a postura correta, na hora correta do dia, enquanto provavelmente recitava um poema sobre a mudança das estações. Um erro em qualquer uma dessas áreas
podia ser visto como um insulto grave, um ato de desrespeito tão profundo que um duelo até a morte era o único passo lógico seguinte. Isso transformava um simples presente de aniversário em uma caixa de enigmas de vida ou morte cheia de ansiedade social. 10. Esqueça até que a morte nos separe. Um contrato de casamento samurai tinha uma cláusula de saída muito mais rápida. Se um marido quisesse o divórcio, ele não precisava de advogados ou longas discussões. Ele só precisava escrever um mikudarihan, uma carta de divórcio de 3 linhas e meia. Só isso. Ele rabiscava esse glorificado bilhete post-it da condenação, entregava à esposa e ela estava legalmente demitida da família. A meia linha é a parte mais cruel. O que quer que ele tivesse a dizer naquele último trecho nem era importante o suficiente para uma frase completa. É um nível de eficiência fria e burocrática que é quase impressionante. Não é você, sou eu. E esta nota juridicamente vinculativa que diz que terminei com você. Adeus para sempre. 11. Todos nós conhecemos aquela pessoa em um trabalho em grupo que não faz nada e arruína a nota de todos. Agora, imagine isso, mas em vez de uma nota baixa, a consequência é que sua família inteira é apagada do mapa. Esse era o sistema samurai de punição coletiva. Se um guerreiro cometesse um crime grave ou errasse feio o suficiente para ser desonrado, ele não era o único a pagar o preço. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, todos em sua linhagem podiam ser legalmente executados ou exilados. Isso colocava uma pressão inimaginável sobre cada samurai. Esquecer de se curvar corretamente não era apenas constrangedor. Era um erro que podia colocar sua doce e idosa avó em sérios problemas. Era a ameaça definitiva de você está de castigo, mas para toda a sua árvore genealógica. 12. Os samurais eram a elite da elite. Eles eram guerreiros nobres e poderosos, e muitas vezes estavam completamente falidos. Por quê? Por causa de uma das regras econômicas mais desconcertantes da história. Os samurais eram proibidos de ganhar dinheiro, envolver-se no comércio, administrar um negócio ou até mesmo praticar agricultura era considerado abaixo de sua dignidade. Eles deveriam viver de uma pensão concedida por seu senhor, que muitas vezes mal era suficiente para sobreviver. Assim, existia essa situação bizarra, em que um homem que podia cortar você ao meio com uma espada também estava passando fome e nem sequer podia vender bolinhos de arroz para pagar o aluguel sem ser desonrado. Eles eram literalmente orgulhosos demais para trabalhar, mas não orgulhosos demais para passar fome. É o tipo de planejamento financeiro que absolutamente não faz sentido em nenhum planeta. 13. No mundo dos samurais, sua honra pessoal era importante, mas a honra do seu chefe era tudo. Você provavelmente poderia escapar impune ao insultar as habilidades de luta de um samurai ou até mesmo sua família. Mas se você ousasse dizer uma única palavra ruim sobre o seu senhor, o daimyo, você era um homem morto andando. Insultar o chefe era visto como um ataque direto e pessoal ao próprio samurai, e exigia uma resposta imediata, violenta e geralmente fatal. Era uma hierarquia bizarra de ofensa em que sua própria reputação era basicamente secundária à do seu CEO. É como entrar em uma luta de espadas porque alguém deixou um comentário maldoso na postagem do Instagram do seu chefe. A lealdade não era apenas esperada, era imposta com violência. 14. Esqueça a camuflagem e misturar-se ao ambiente. Os samurais olharam para o conceito de furtividade, riram e decidiram fazer exatamente o oposto. Eles transformaram a guerra feudal em uma forma gloriosa e violenta de cosplay. Em vez de se esconder, os clãs estampavam seu brasão de família, ou mon, em absolutamente tudo. Suas armaduras, seus capacetes, seus estandartes gigantes, até mesmo nas celas de seus cavalos. As batalhas tornaram-se um desfile de moda deslumbrante e caótico, de logotipos de marcas concorrentes. Não havia absolutamente nenhum elemento surpresa. Você podia ver qual time estava vindo a quilômetros de distância
por causa de suas bandeiras gigantes e coloridas. Era menos como um confronto militar e mais como um Super Bowl medieval, onde ambos os lados usavam seus uniformes mais brilhantes, e o objetivo era literalmente desmontar a concorrência. 15. O governo dos samurais era o estado babá definitivo, e tinha opiniões fortes sobre tudo, inclusive sobre o quanto de tristeza você tinha permissão para sentir. Estou falando de leis suntuárias que regulamentavam funerais. O governo literalmente ditava quanto uma família podia gastar em um funeral com base em sua posição social. Se você fosse um samurai de baixa patente e realizasse um funeral considerado luxuoso demais para sua posição, poderia ser severamente punido. Era literalmente um crime lamentar de forma luxuosa demais. Imagine um funcionário do governo aparecendo em um velório com uma prancheta e uma calculadora dizendo a você: "Desculpe, este caixão está acima do seu nível salarial de luto. Você vai ter que reduzir a tristeza." É o controle burocrático em sua forma mais macabra e ridícula. 16. Todos nós já ouvimos falar de casas mal assombradas, mas os samurais foram um passo além e acreditavam em espadas assombradas. Era uma superstição comum que uma katana, depois de provar sangue, pudesse desenvolver um espírito malévolo e sedento próprio. Essa presença fantasmagórica supostamente empurraria seu dono para cada vez mais violência, compelindo-o a lutar e matar apenas para satisfazer a fome sobrenatural da lâmina. É a desculpa mais conveniente da história para ser um maníaco violento. Desculpe, oficial. Eu não queria começar aquela briga no bar, mas minha espada estava se sentindo um pouco ressecada. É culpar seus próprios problemas de raiva em seus talheres possuídos, levando o diabo me fez fazer isso a um nível totalmente novo e muito mais afiado. 17. O icônico penteado samurai, o shomage, parece incrivelmente estiloso e sério nos filmes. Mas sejamos brutalmente honestos sobre o que ele realmente era: um combover obrigatório, suado e parcialmente raspado. O objetivo não era moda, era pura e desconfortável funcionalidade. Os samurais raspavam o topo da cabeça para reduzir o calor insano e a coceira que vinham de usar um capacete pesado o dia todo. Depois, deixavam o cabelo das laterais crescer, passavam óleo e o dobravam para a frente em uma pequena e estranha cauda que repousava sobre sua coroa careca. Era uma mistura bizarra de calvície agressiva e um pequeno rabo de cavalo triste. Esse penteado gritava: "Estou pronto para essa batalha, mas também estou profundamente preocupado com a ventilação adequada do capacete." Era o símbolo máximo do status de guerreiro, que também, por acaso, era um dos cortes de cabelo mais estranhos já inventados pelo homem. 18. A Máscara de Batalha do Samurai, ou Menyo, era uma obra-prima de guerra psicológica, projetada para parecer um demônio rosnando saído dos seus piores pesadelos. Ela tinha a intenção de incutir puro terror nos corações de seus inimigos. Havia apenas um pequeno e insignificante problema: era quase impossível enxergar através dela. Na nobre busca de parecer o mais assustador possível, sacrificaram coisas críticas como, você sabe, a visão periférica. O elaborado trabalho em metal frequentemente bloqueava as linhas de visão, e o design apertado tornava incrivelmente difícil respirar. Assim, você tinha um guerreiro que parecia um monstro literal vindo do inferno, mas estava ofegante, como se tivesse acabado de subir 3 lances de escada e podia ser facilmente emboscado por qualquer pessoa que se aproximasse pelo lado. Era moda acima da funcionalidade, levada ao seu extremo mais letal e idiota. 19. Imagine que você é um samurai. Entra em um duelo tenso, alcança sua fiel katana e ela não está lá. O que você faz? Entra em pânico? Se rende? Não. Você puxa o seu leque. Não estou falando de um leque frágil de papel para um dia quente. Estou falando do Tessen, um pesado leque de guerra de ferro projetado especificamente para esmagar rostos. Esta era a arte do Tessen Jutsu,
e era completamente real. Os guerreiros treinavam para usar esse grande refrescador de mão metálico para bloquear golpes de espada, quebrar ossos e deixar oponentes inconscientes. Era a ferramenta multifuncional original. Podia mantê-lo fresco enquanto esperava pela batalha e podia rachar o crânio de um homem em uma emergência. É a prova definitiva de que, nas mãos certas, literalmente qualquer coisa pode ser uma arma letal. Até mesmo o acessório favorito da sua avó. 20. Os samurais tinham uma hierarquia social muito rígida. No topo estavam o imperador e o shogun. Logo abaixo deles, a espada do samurai. E então, em algum lugar bem no fundo da lista, estavam os agricultores que cultivavam toda a comida. Eu mal estou exagerando. A katana era tratada como uma entidade viva com alma, um objeto divino que exigia mais respeito do que a maioria dos seres humanos. Passar por cima de uma espada embainhada era um insulto grave. Tocar a espada de outro samurai sem permissão explícita era um erro social catastrófico. A lâmina tinha sua própria etiqueta, seu próprio espaço pessoal e mais direitos sociais do que as pessoas que construíam os castelos. A espada era a diva suprema, uma celebridade metálica exigente que não podia ser desrespeitada. 21. Os samurais tinham uma regra simples para lidar com emoções: não tê-las. Ou pelo menos nunca, jamais deixar que alguém as visse. O código do Bushido exigia um estoicismo extremo, quase robótico. Demonstrar dor, medo ou até alegria excessiva em público era considerado um grande sinal de fraqueza e uma desonra ao seu status de guerreiro. Isso se aplicava mesmo nas situações mais insanas. Se você estivesse gravemente ferido no campo de batalha, esperava-se que lidasse com isso com dignidade silenciosa. Fazer um grande espetáculo por causa disso era considerado falta de compostura. Era a filosofia suprema do engole o choro, na qual se esperava que o guerreiro ideal enfrentasse qualquer situação com a mesma expressão emocional que usaria enquanto esperava seu arroz cozinhar. 22. Você pode pensar que, depois de dominar a espada e a arte da guerra, a educação de um samurai estava completa. Você estaria errado. Ele também precisava provar que sua alma era pura, tendo uma caligrafia perfeita. A arte da caligrafia, ou shodo, não era apenas sobre escrever. Era vista como um reflexo direto do seu caráter. Um traço ousado e fluido demonstrava um espírito confiante. Uma pincelada hesitante ou desajeitada revelava uma personalidade falha e fraca. Todo o seu eu interior era julgado pela forma como você conseguia desenhar um caractere. Imagine ser recusado para uma promoção porque seu chefe achou que sua letra parecia um pouco moralmente questionável. Para o samurai, sua caligrafia era literalmente uma janela para sua alma. Então era melhor não ter um único caractere mal feito. 23. Justo quando você pensou que a lista de hobbies gentis obrigatórios do samurai estava completa, temos o jogo do incenso. Isso não era apenas acender um bastão de Nag-Champa para deixar o ambiente com um cheiro agradável. Isso era Kodo, o caminho do incenso. Um jogo incrivelmente complexo e refinado de, cheirar coisas. Os participantes recebiam amostras de madeiras aromáticas, raras e caras, e precisavam identificá-las apenas pelo cheiro. Era uma competição intelectual e sensorial tratada com a máxima seriedade. Estes são os mesmos guerreiros que eram treinados para combate brutal, agora sentados silenciosamente em uma sala, contemplando profundamente se estavam sentindo cheiro de sândalo ou um toque de madeira de agar. É outro dos grandes paradoxos da história. Assassino em meio período, crítico de perfumes em tempo integral. 24. De todas as criaturas míticas do folclore japonês, talvez nenhuma seja mais bizarra do que o Kappa. Era uma criatura descrita como uma espécie de híbrido de tartaruga pato-doente, com uma tigela cheia de água na cabeça. E os samurais, junto com todos os outros no Japão, tinham pavor deles.
Por quê? Porque o passatempo favorito do Kappa era supostamente arrastar pessoas para rios e lagoas para roubar o seu Shirikodama, uma bola mítica de energia espiritual localizada. E eu não estou inventando isso, dentro do seu traseiro. A única maneira de derrotar um Kappa era fazer uma reverência profunda diante dele. Sendo educado, o Kappa teria que retribuir a reverência, derramando a água da cabeça e perdendo todo o seu poder. Assim, a defesa definitiva contra esse duende ladrão de almas do traseiro eram as boas maneiras. 25. Se você acha que a fofoca moderna sobre celebridades é selvagem, ela não chega nem perto das superstições dos samurais. Um dos medos mais difundidos era o das kitsune, que eram espíritos de raposa míticos. Não eram apenas raposas comuns, eram trapaceiras mágicas que podiam mudar de forma, geralmente transformando-se em mulheres bonitas, com o único propósito de seduzir e arruinar completamente um samurai poderoso. Um guerreiro podia passar a vida inteira treinando, apenas para perder tudo porque se apaixonou por uma mulher, que na verdade era uma raposa disfarçada. Imagine a paranoia que isso criava. Minha nova namorada é um ser humano de verdade, ou é uma raposa de 9 caudas que vai roubar a espada sagrada da minha família e me fazer parecer um tolo? Isso acrescenta um nível totalmente novo de estresse aos relacionamentos. 26. Os samurais viviam pela espada, mas também tinham medo dos próprios guarda-chuvas. De acordo com o folclore japonês, quando um objeto doméstico comum atingia seu sênio do aniversário, ele podia ganhar vida e se tornar um espírito chamado Tsukumogami. Isso significava que seu velho guarda-chuva de papel esquecido no canto poderia, de repente, criar um olho e uma perna e saltitar pela sua casa, possivelmente buscando vingança por anos de negligência. O mesmo valia para sandálias velhas, lanternas e instrumentos musicais. Assim, além de se preocupar com ninjas e clãs rivais, um samurai também tinha que ficar atento para que seus próprios móveis antigos não iniciassem uma rebelião. Isso dá um significado totalmente novo à expressão faxina de primavera. 27. Todos sabemos que a regra de não usar sapatos dentro de casa é comum no Japão, mas os samurais levaram o conceito de pisos limpos a um nível espiritual. Não se tratava apenas de não trazer lama para dentro. Tratava-se de não trazer a impureza do mundo exterior para um espaço interno sagrado. O chão do lado de fora era considerado caótico e sujo, tanto literal quanto espiritualmente. A casa de um samurai era um santuário de ordem. Portanto, se um convidado esquecesse de tirar as sandálias, não era apenas um erro desajeitado. Era um ato profundo de desrespeito, como entrar em uma igreja e cuspir no chão. Era um erro social tão significativo que podia prejudicar relacionamentos e a honra, tudo por causa de um calçado sujo. 28. Esqueça duelos com espadas. O verdadeiro campo de batalha intelectual dos samurais era a poesia. Especificamente, uma forma de poesia colaborativa chamada Renga. Era um jogo em que uma pessoa escrevia as 3 primeiras linhas de um poema, e então outra pessoa tinha que acrescentar as 2 linhas seguintes, e assim por diante, criando um longo poema encadeado. Mas também era uma competição feroz. Sua contribuição precisava ser inteligente, seguir regras complexas e conectar-se perfeitamente às linhas anteriores. Um verso desajeitado ou sem inspiração traria vergonha diante dos seus pares. Esses guerreiros passavam horas tentando superar uns aos outros com jogos de palavras espirituosos. Era uma batalha literária de rap, mas com mais flores de cerejeira e angústia existencial. 29. No Japão feudal não eram apenas as pessoas que podiam ser samurais. Às vezes, um título e um estipêndio eram concedidos a uma passagem de montanha ou um rio. Era uma prática em que locais estratégicos importantes recebiam um posto e uma renda, assim como um vassalo humano. O senhor local então era responsável por administrar esse marco samurai, usando os fundos para sua manutenção.
Assim, podia haver uma situação em que, no papel, um guerreiro lendário como Miyamoto Musashi tivesse a mesma posição social que uma pedra particularmente importante. É um nível de burocracia tão estranho que é quase belo. Um mundo onde até objetos inanimados podiam subir na hierarquia corporativa. Inta. Os samurais eram mestres da guerra, mas seu entendimento de medicina podia ser questionável. Um dos remédios mais populares para uma variedade de doenças era a vesícula biliar de urso. Sim, a bile seca de um urso era considerada uma cura milagrosa para tudo, desde dores de estômago até febres. Esse produto era incrivelmente caro e muito procurado. Os guerreiros carregavam pequenos saquinhos com ele, prontos para raspar um pouco e tomá-lo com água ao primeiro sinal de problema. Embora a ciência moderna tenha encontrado algumas propriedades medicinais legítimas na bile de urso, a ideia de carregar um órgão interno ressecado como seu suplemento de saúde preferido é um conceito verdadeiramente selvagem. E quando um samurai não estava lutando ou escrevendo poesia, ele podia ser encontrado desfrutando de outro passatempo popular, a luta de sumô. Mas não era apenas um esporte, era um evento religioso e militar. As primeiras lutas de sumô eram frequentemente brutais, sem regras nem restrições, destinadas a servir como uma forma de entretenimento ritual para os deuses. Senhores poderosos patrocinavam seus próprios lutadores gigantes, e as lutas eram uma maneira de ostentar sua riqueza e influência. Para os samurais, era o esporte de espectador definitivo, combinando força bruta, ritual antigo e a simples alegria de ver dois homens enormes tentando jogar um ao outro para fora de um círculo. 32. Os samurais tinham uma relação estranha com o dinheiro, mas tinham uma ainda mais estranha com as dívidas. Estar endividado era visto como uma grande fonte de desonra. No entanto, como muitos samurais tinham pouco dinheiro, frequentemente precisavam pedir empréstimos à classe mercantil, que eles desprezavam. Isso criava uma dinâmica social bizarra em que um guerreiro poderoso podia dever uma enorme quantia de dinheiro a um humilde comerciante de arroz. Para sair dessa situação desonrosa, o governo ocasionalmente emitia um tokuseirei, uma ordem de cancelamento de dívidas. Com o simples traço de uma caneta, todas as dívidas dos samurais eram simplesmente apagadas. Era um cartão para sair da cadeia de graça, para um mau planejamento financeiro. E isso enfurecia completamente os comerciantes que perdiam tudo. 33. E por fim, vamos falar sobre a relação dos samurais com os cães, especificamente o Akita Inu. Esses cães magníficos não eram apenas animais de estimação. Eram símbolos de status e, originalmente, foram criados para caçar ursos e javalis ao lado dos samurais. Mas durante o período Edo, um shogun conhecido por seu amor aos cães promulgou algumas das leis de proteção animal mais bizarras da história. As pessoas eram obrigadas a se dirigir aos cães usando linguagem honorífica. Ferir um cão era um crime punível com a morte. Cães de rua eram alimentados com uma dieta de arroz e peixe seco às custas do governo. Foi uma época em que um cão literalmente tinha mais proteções legais e uma dieta melhor do que muitos camponeses humanos. Para os samurais, era apenas mais uma regra estranha em um mundo já cheio delas. Então, de balões de batalha táticos a remédios feitos de múmia, fica claro que os samurais seguiam um código que muitas vezes valorizava a tradição acima do bom senso. O que me leva à minha pergunta para você. Qual é a única coisa que fazemos hoje que as gerações futuras vão olhar para trás e considerar tão idiota quanto um balão de batalha samurai? Deixe seu exemplo mais impiedoso nos comentários. E se você gostou desta dose de loucura histórica, destrua o botão de curtir e inscreva-se para mais.